Hello, baby! Mais uma aula de geografia básica, aula 33, mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Gente, falamos nas últimas aulas sobre o capitalismo, né? Como surgiu, de onde veio, para onde vai, características. Depois vimos socialismo, né? De onde vem, para onde vai, características e tudo mais. Eu tinha falado que essa aula a gente ia falar sobre a Guerra Fria, mas nós vamos dar uma introdução à Guerra Fria, né? Primeiro vamos falar sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Basicamente é uma coisa bem rápida, só para a gente dar uma sequência a isso. Lembrando que a gente já entrou na parte de geopolítica, tá bom? Então vamos ver como é que foi a bagaça toda aí. Vamos lá. Bom, 1945, né? Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Então, como acontece em toda a guerra, as potências envolvidas nessa guerra acabam economicamente destruídas, né? Parte da população. Tem uma imagem aí eu não sei se esse aí é na França, acredito que sim. Então, as principais cidades desses países envolvidos na guerra ficaram arrasadas, destruídas. Aí, com isso, os aliados, né, se uniram aos Estados Unidos, né, os países aliados na guerra, aliados aos Estados Unidos, inclusive União Soviética, criaram alguns organismos financeiros, né, para ceder empréstimos a esses países que estavam passando por uma dificuldade gigantesca, né, que pós-Segunda Guerra eles tinham gastado dinheiro com armamentos, tinham perdido vidas pra cacete, a cidade estava em ruínas, toda fodida, essa merda toda aí. Aí, no meio dessa reunião, surgiram alguns órgãos, né? Um foi o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ele vai ceder empréstimos, e o BIRD, que é o Banco Mundial, os dois basicamente com a mesma finalidade, ceder empréstimo a esses países envolvidos na guerra. Os Estados Unidos, ele entrou na Segunda Guerra meio que de gaiato, porque ele estava quietinho lá dele e só estava enviando soldados, armamentos, mas até então a guerra não era nos Estados Unidos. E nisso daí ele estava inclusive ganhando dinheiro, porque ele estava vendendo armamento, sendo que o país dele não estava em guerra. Os Estados Unidos estava apoiando só, né? Estava como uma área de apoio. A partir do momento que o Japão ataca Pearl Harbor, foi aquele ataque que tem até o filme, né? Os Estados Unidos é obrigado a entrar de vez na guerra. Porém, a guerra não era na América, a guerra era na Europa. Os Estados Unidos ainda assim não estava em crise. Lógico, gastou uma puta de uma grana com armamento, perdeu vidas pra caramba também. Mas como o foco da guerra era na Europa, os Estados Unidos ficou até que numa situação financeira boa. Aí, para ajudar, eles usam um sistema dólar-ouro garantido pelo governo, né? É o que deixou a economia americana num boom, que era uma moeda 100% confiável. Até então, falei da história do dinheiro, vocês viram como é que é, surgiram bancos, então bancos começaram a emitir dinheiro sem que havia esse capital dentro do banco, né? Era baseado na economia do país inteiro. Quando os Estados Unidos adota esse sistema de ouro, eu não sei exatamente o valor, mas com uma certa quantidade de dólares você podia ir lá e comprar ouro mesmo. A onça do ouro, né, que deve vendido em onças, né? Partem o ouro, dá umas 30 gramas de ouro, mais ou menos, não sei exatamente o valor. Mas assim, era um dinheiro que dava para dizer que era confiável. Em 1945 foi criado a ONU. Falou da ONU, dá até risada. É ou não, circo. Mas bom, foi criado a ONU com o objetivo de preservar a paz e a segurança do mundo. Bom, a gente vê hoje que não garante nem a paz, nem tampouco a segurança do mundo. Mas dá pra gente entender, né? A intenção era até que boa. Então, gente, essa parte deu pra entender, né? Final da Segunda Guerra, países envolvidos na guerra dizimado, no caso da Europa. Com o fim da guerra, lança os órgãos, não, o FMI e o BIRD. Lógico, quem tem mais poder sobre esses dois órgãos é os Estados Unidos, principalmente por ser o país em estar em melhores condições econômicas do que os outros. Aí os Estados Unidos fortalece a economia mais ainda, né, com o sistema do dólar-ouro, e assim foi criada a bosta da ONU. Bom,
A partir do momento que acaba a Segunda Guerra, a gente foca uma outra guerra, né, que seria o mundo bipolar. Então, nós tínhamos de um lado o sistema socialista, que é a União Soviética e alguns países que foram entrando depois, principalmente da parte do leste da Europa, e tinha do outro lado o sistema capitalista, basicamente liderado pelos Estados Unidos, né, e mais os seus aliados. Então, enquanto a União Soviética estava tentando expandir a influência, né, foi começando a anexar países ou se juntar a países, né, fazer alianças, os Estados Unidos estava tentando impedir isso daí tudo. A partir disso, Churchill, presidente dos Estados Unidos então, né, resolveu criar até uma expressão chamada cortina de ferro, né, que separaria o mundo capitalista do socialista. Então, segundo a doutrina do Churchill, os países capitalistas não podiam se envolver com países socialistas, nem economicamente, nem de forma bélica, de forma nenhuma. Em 1947, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall. Foi um plano de recuperação econômica, né, de investimento dos países da Europa, junto com o FMI e o BIRD, e essa ajuda afastaria uma possível influência do mundo socialista, ou seja, da União Soviética. Esse plano Marshall a gente vai ver depois, que ele acaba influenciando inclusive países da América, da África, enfim. Em 1949, os Estados Unidos cria a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que fala que é uma aliança militar, né, que ia manter a segurança entre os países associados à OTAN. Ou seja, se algum país da OTAN entrasse em guerra, por qualquer que fosse o motivo, os aliados iam se juntar para ajudar esse país. Em meio a isso, em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa, né? Uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu. Ou seja, qualquer país do leste europeu em guerra com qualquer outro, os aliados ajudariam esse país. Mais ou menos uma briguinha de marido e mulher, né? Seguindo, vamos ver agora os efeitos, né? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? Então teve uma divisão da Europa entre oriental e ocidental, inclusive a Alemanha. Então a Europa oriental acabou se aliando à União Soviética e a ocidental ficou junto com os aliados, ou seja, a oriental socialista, isso inclui a Polônia, entre outros países, e a ocidental capitalista, onde estava a Itália, França, Espanha, entre outros. E nisso a Alemanha também acabou se dividindo, né? Como ela foi invadida pela União Soviética, por outro lado já estava invadindo ingleses, americanos, ficou decidido que a Alemanha seria dividida. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Muro de Berlim. Bom, no mundo bipolar, quem manda ali, né, a relação de poder não é a supremacia econômica ou financeira, é bélica. Ou seja, quem tem mais poder é quem tem mais armamentos. Aí a gente começa a lembrar da bomba atômica que os Estados Unidos lançou lá no Japão, né? Fodeu com o Japão todo. Os Estados Unidos jogou aquela bomba não para acabar com a guerra, foi para mostrar o poder que eles tinham. E cabia então, nesse caso, a União Soviética começar a ir atrás de criar também a bomba atômica. Bom, a gente vai falar disso ainda. Bom, nessa disputa, ambos criaram órgãos de espionagens, né? Entre eles surgiu a CIA e a KGB. Então, haviam espiões, você já deve ter visto isso em muitos filmes, né? Da CIA, alguns infiltrados na parte política da União Soviética, e a KGB também tinha agentes infiltrados lá no mundo capitalista, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Então, eram espiões, estavam ali fingindo que tá tudo bem, tava ajudando, mas no fim ligava pro cara lá e falou: Zé Ruela, os caras vão fazer isso aqui, vão invadir lá, vão fazer isso. Então, gente, foi uma guerra, como vou dizer, uma guerra sob inteligência, isso daí, né? Os dois países tinham agentes infiltrados em ambos os lados. Bom, corrida armamentista. Agora a gente vai falar da porra da bomba atômica. Então, os Estados Unidos lançou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Já falei sobre isso, sem ter porquê. Porque a guerra já estava bem
chegando ao final, né? A Itália já tinha se rendido, a Alemanha já tinha sido invadida, o Hitler deu um tiro na cabeça e foi pro saco, e o Japão não se rendia. Os Estados Unidos bombardeou tanto o Japão, e o Japão não tinha força para mais nada. Acabou com toda a parte bélica, né? Todas as empresas de armamento bélico, toda a parte militar do Japão estava dizimada, destruída. Faltava só a porra dos japoneses assinar um tratado que a gente tá se rendendo, vocês ganharam essa porra. Aí o Japão não fez isso. Aí os Estados Unidos falou, meu, é a grande chance que a gente tem de mostrar ao mundo que nós é nós e o resto é resto. Foi lá e jogou duas, não uma, mas duas bombas atômicas. Uma em Hiroshima, uma em Nagasaki. Meu, milhões de pessoas morreram, a cidade ficou... Tem uma imagem dela aí, né? Não sei se é de Hiroshima ou Nagasaki. A cidade ficou praticamente deserta por anos, né? Porque aquela radiação fica por ali. O solo também acabou ficando um lixo, né? Porque a radiação impregna no solo, ou seja, não nasce porra nenhuma lá. Ele praticamente acabou. Então a ideia dos Estados Unidos realmente não era fazer o Japão se render, porque era uma questão de tempo, eles iam se render, não tinha como, já estava dizimado. Foi para demonstração de poder, falar, nós somos os fudidão do mundo, nós criamos uma bomba que pode fuder, a gente pode destruir o planeta se a gente quiser. E é verdade, eles tinham isso. E demonstraram isso e todo mundo, ó, ficou com o cu que não passa nem agulha. Como diria meu pai, os pelos da bunda bate palma. Fica piscando. Deixa eu te falar. Bom, começou assim, né, essa guerra, né, no mundo bipolar. Os Estados Unidos já tinha demonstrado a força dele com a bomba atômica. E em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial, chamado de Sputnik. Então ele foi lançado, um satélite é uma forma de vigiar o mundo inteiro. Aí os Estados Unidos falou, caralho, fodeu, os caras vão vigiar a gente lá por cima. A gente tem a bomba atômica, é verdade, mas porra, eles estão vigiando a gente por cima. Então começa aquela briguinha, um querendo chegar à frente do outro. Até que em 1969 os Estados Unidos lançam o homem à Lua. Gente, eu falo lança o homem à Lua porque tem muita coisa aí que não condiz, né, com o que realmente aconteceu. Se realmente foram à Lua, isso daí é tipo um cenário. Por exemplo, a gente falou nas primeiras aulas sobre atmosfera. E a Lua não tem atmosfera. Logo, a porra dessa bandeira aqui não poderia estar assim. Ela devia estar murcha, né, caída. Não tem vento. Se não tem vento, como pode a bandeira ficar assim? Vocês fizeram a bandeira de plástico para colocar ali, sei lá, alguma coisa assim. Engomaram a porra da bandeira. Alguém acho que limpou, sei lá, a bunda com ela para ela ficar durinha, né? Limpou o pinto, sei lá que diabo que fizeram. Mas fizeram a bandeira ficar assim. Então, não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas, para todos os efeitos, os Estados Unidos havia mandado o homem à Lua. Em 1971, a União Soviética começa a construção de uma primeira estação espacial. Gente, aí é outro mundo já, né? Eles já tinham lançado satélite, depois os Estados Unidos lançou, lógico, né? Fora a parte de animais, né? De lançar do macaco no espaço, aí a União Soviética começa a montar uma estação espacial. Os Estados Unidos falou, caralho, fodeu, os caras estão na nossa frente. Aí em 1980, os Estados Unidos projetam um escudo espacial, que foi chamado de Guerra nas Estrelas. Então, nunca foi feito um teste oficial com isso daí, mas assim, na teoria, se a União Soviética lançasse algum foguete, os Estados Unidos iria interceder, né? Tipo, faria a bomba explodir no ar. Mas como nunca foi feito um teste, porque nunca foi lançada bomba atômica de um lado para o outro, as únicas bombas atômicas lançadas, para efeito de guerra mesmo, foram essa de Hiroshima e Nagasaki. Teve ainda antes disso aí, em 1962, a crise dos mísseis em Cuba. Que até então, os Estados Unidos de um lado e a Europa do outro. Os Estados Unidos está tranquilo. Fala, meu, eles tinham Cuba que está ali do lado deles, mas Cuba não faz mal a ninguém. A partir do momento que coloca mísseis em Cuba, porra, tá ali do lado, os caras falam, fodeu, mano, fodeu. E se os caras lançarem míssil, porra, tá ali do lado, não tem nem pra onde correr. Então isso aí acabou gerando também uma confusão desgraçada entre os dois países, até que a União Soviética voltou atrás e retirou os mísseis de Cuba, assim como os Estados Unidos tirou alguns mísseis que estavam instalados em países ao
Bom, na teoria, né? Na teoria, na prática não se sabe exatamente se isso aconteceu. Ah, as duas principais potências do mundo bipolar, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, começaram a disputa no terceiro mundo. Vamos tentar agora conquistar o terceiro mundo. Então, o primeiro mundo era composto pelos países capitalistas desenvolvidos, na teoria, né? E o segundo mundo pelos países socialistas, entre eles a União Soviética, a China, Cuba e outros, Polônia, enfim. Na década de 60 e 70, a CIA, aquela bagulho de investigação, tá, espionagem, ajudou a instalar ditaduras militares em países na América do Sul, mantendo livre as influências socialistas. Então, qual foi a ideia dos caras? Falou, meu, a América do Norte já estava praticamente junto aos Estados Unidos, tirando Cuba, né, que é da América Central, e a Europa estava meio que já feita as suas divisões, assim como a Ásia. Então restava a América. Aí falou, pô, antes que os socialistas venham para a América, a gente precisa dar um jeito de não ter influências socialistas na América do Sul. Então começou a instalar a ditadura, mandava uns caras lá, falavam, vamos instalar a ditadura aí que socialistas estão vindo. Foi mais ou menos assim, foi um monte de agência de espionagem criando conflitos internos para chegar a ditaduras. Então tivemos, não foi bem ditadura aqui no Brasil, foi um regime militar. Porque ditadura é o que acontece em Cuba, que tem um ditador lá. Ditadura aconteceu na União Soviética, tinha Lenin e outros que passaram por lá. Ditadura tem hoje lá na Coreia do Norte, tinha na China, em outros países. Aqui teve ditador que eu saiba, pelo menos, só no Chile, que foi o Augusto Pinochet. Foi um dos mais sangrentos, né? Esse cara matou gente pra porra. E tivemos regimes militares na maioria dos países da América do Sul. Não em todos, isso eu não tenho certeza agora. Tá bom? Então, essa parte da CIA, os agentes da CIA, criavam conflitos internos dentro do país para instalar ditaduras ou regimes militares, como foi o nosso caso. Tem até algumas imagens aqui embaixo, né, do Chile, umas daqui do Brasil, etc. Bom, fim da Guerra Fria, a gente vai falar mais disso quando for falar sobre a Guerra Fria mesmo, né? Então o mundo bipolar começou a ruir com a queda do Muro de Berlim em 1989 e demonstrou, acabou, né, de vez com o fim quando a União Soviética ruiu em 1991. Aí você pergunta por que acabou a União Soviética? Gente, eu tinha falado na aula anterior sobre socialismo que os países se mantêm com uma economia forte. E a economia forte quando existe concorrência interna. Então, por exemplo, a União Soviética, eu dei exemplo até da Lada, né? A Lada exportou carros para o Brasil aqui ainda nos anos 90, que parecia carro dos anos 70. O carro está estagnado. Que assim, como não tem aquela concorrência, não tem por que você renovar um produto, melhorar um produto. O produto é aquele, foda-se. Você tá, quem está ali é obrigado a comprar aquilo lá, não tem mais concorrência. Se tivesse mais uma concorrência, pelo menos, vamos supor com a Lada, pô, o outro carro está montando um carro um pouco melhor, a Lada vai ter que melhorar o dele. Pô, aí a Lada melhora. Aí o cara fala, porra, a Lada melhorou, vamos ter que melhorar o nosso para vender. Aí melhora um, sabe? Então acaba um influenciando o outro a melhorar. Bom, no mundo atual, né, acabou esse poder bélico. Existe ainda o poder bélico, mas quem manda hoje no mundo é quem tem uma economia mais forte. No caso, hoje, a gente falou disso aí, vai falar também muitas vezes. Economias fortes hoje seria basicamente os Estados Unidos, mas como existem agora blocos econômicos, a gente vai falar em aulas mais adiante, temos os blocos econômicos que acabam se unindo, vários países acabam ficando uma coisa forte, é o caso do euro, né? A União Europeia é um bloco econômico super forte que bate de frente com os Estados Unidos, assim como tem Mercosul, entre outros. Bom, isso liquida a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Na próxima a gente vai falar mais sobre a Guerra Fria, né? Mais alguns detalhes.
Lembre, se você gostou, dá um... se não gostou, dá um... E manda o professor ir se lascar. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima. Beijos. Dios, muchachos.